Olá, bom dia, turma do segundo ano C. Como está essa turma maravilhosa, essa turma cheia de energia, essa turma dedicada? Como vocês estão? Espero que bem, né, na medida do possível. Hoje nós teremos a nossa aula maravilhosa, a nossa aula de produção textual. Exatamente, eu sei que vocês adoram produzir, adoram criar os textos de vocês, pois vocês são bem criativos. E nesta manhã nós teremos aí no nosso conteúdo conto. Quem aí gosta de conto? Eu adoro, exatamente. Então, hoje nós iremos trabalhar esse gênero textual tão conhecido que é o gênero textual conto. Mas antes, nós iremos fazer aí a correção da aula passada, exatamente, que falava exatamente sobre o gênero textual fábula, exatamente. Então, a gente vai aqui, ó, no nosso conteúdo, né, de caligrafia, onde a gente viu fábula, não é verdade? Na aula passada, a gente vai dar aquela revisada neste conteúdo. Vamos lá. Olha só. É uma narrativa figurada, escrita em prosa ou verso, onde os personagens são geralmente animais que possuem características humanas e sempre transmite o ensinamento através da moral da história. Então, esse é o significado, né, do gênero textual conta, né, fábula, que fala aí sobre as suas características, né, que é um texto onde os personagens falam e que no final tem sempre um ensinamento que nós chamamos aí de moral da história. Dando continuidade, eu trouxe para vocês esta fábula, né, que a gente viu na aula passada e que eu vou relembrar, ok? A cigarra e a formiga, exatamente. A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga, então, perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão, cigarra?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra, toda contente. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora você dance, cigarra." Fábula de Esopo. Então, qual é o ensinamento que esta fábula traz para nós? Enquanto a formiga ela estava juntando ali as comidas para armazenar, né, para comer no inverno e não faltar, a cigarra estava cantarolando no verão, né, estava a se divertir. E quando chegou o inverno sem comida, a cigarra foi à casa da formiga pedir alimento. E a formiga disse a ela: "Você passou aí o verão cantando, agora cante, porque comida não tem não." O certo era a cigarra ter ficado cantando ou ter ido armazenar comida para comer no inverno? Está correto o que a formiga fez com a cigarra em negar comida? Pense aí um pouquinho. Na próxima fábula, a gente tem aqui, ó, a raposa e as uvas. Vocês conhecem? Olha só. Uma raposa esfomeada passou uma latada e viu uns cachos de uvas muito apetitosas. Estas uvas parecem muito suculentas, pensou ela,
tenho que as comer. Tentou apanhá-las saltando o mais alto que pôde, mas em vão, porque as uvas estavam fora do seu alcance. Então desistiu e afastou-se. Fingindo-se desinteressada, exclamou: pensei que estavam maduras, mas vejo agora que ainda estão verdes. Moral da história: não te enganes a ti mesmo, se as coisas não correrem como desejas. Então, olha só, a gente observa aí, né, que a raposa, não conseguindo comer as uvas, ela ficou querendo jogar a culpa, né, para cima das uvas que não estavam verdes. Então, por isso não tinha mais o desejo de pegá-las. Às vezes a gente quer procurar culpados, né, para os nossos erros, assim como a raposa. Então, coloca defeito, né, naquilo que é perfeito e que a gente quer e a gente não consegue alcançar. Então, foi passado aí para vocês a fábula da cigarra e da formiga, de Ruth Rocha. E perguntava assim, ó: o que a formiga fez no verão? A formiga armazenou alimentos. Exatamente, a formiga armazenou alimentos. Coloque aí no seu caderno. A formiga armazenou alimentos. É a resposta da questão 1. Agora vamos para a questão de número 2. O que a cigarra fez no verão? Essa está muito fácil. Olha só. O que foi que a cigarra fez no verão? Segunda questão. A cigarra ficou cantando, né? Cantarolando, se divertindo. Nem ligou para armazenar comida. 3. Por que a formiga não deu comida à cigarra? Porque em vez dela ajudar a formiga a armazenar comida, ela foi cantar. 4. O que você acha que aconteceu à cigarra? Essa resposta é pessoal. Você acha que ela foi pedir comida a outra formiga ou a outra cigarra ou qualquer outro animalzinho? Será que a cigarra morreu de fome? O que será que você acha que aconteceu com a cigarra? 5. Se você fosse a formiga, você daria comida para a cigarra? Por quê? Bom, eu daria comida à cigarra, porque eu acho que a gente deve ajudar sempre, sem ver a quem, não é? E um prato de comida não se nega a ninguém. Então, mas cada um tem a sua opinião, ok? Então, essa foi aí a nossa correção da aula passada com o gênero textual fábula, né? Lembrando que nas fábulas, os personagens, né, quase sempre são os animais, né, que falam, onde ela sempre traz ali, além da história, no final, uma moral, ou seja, um pensamento, um ensinamento que nos ensina algo sobre a nossa conduta. Então, dando aqui continuidade, nós iremos agora para o nosso conteúdo de hoje, exatamente, que fala aqui sobre conto. O que é um conto? Alguém saberia dizer? Eu acredito que sim, né? Pois é tão presente aí nos filmes, nos livros. Eu trouxe até aqui para vocês, ó, alguns livros que já
depois da definição do gênero textual conto, eu irei mostrar para vocês, certo? Vamos lá, dando aqui continuidade, olha só. Gênero textual conto. O que é mesmo o gênero textual conto? Os contos têm como função entreter, divertir, comunicar fantasias ou fatos extraordinários, transmitir valores culturais, sociais e morais. Tem como forma a estrutura narrativa e assim se organizam em início, situação de conflito e deslanche, ou seja, é criado ali todo o início, a apresentação dos personagens e a situação problema, qual foi o conflito ali que aconteceu. Depois vem a situação do conflito para ser resolvida, como foi que aconteceu, como foi que se resolveu, E no final vem ali o desfecho de todo aquele enredo, de toda aquela história, Assim é o gênero textual conto e as suas características. Dando aqui continuidade, a gente tem aqui, é o ato de narrar acontecimentos reais ou fictícios. O conto é uma narrativa curta que gira em torno de um só conflito com outros personagens, ok? Então, eu trouxe para vocês, olha, aqui algumas capas, de contos que nós temos, que é o conto da Cinderela, Um livro maravilhoso, sobre contos aí de fadas, É bem conhecido. Nós temos também esse conto que eu adoro, que é o conto de João e Maria, Maravilhoso. Se vocês ainda não leram esse conto, leiam porque é muito bom. Eu adoro. Também tem aqui o Pinóquio, exatamente, Tem o conto do Pinóquio. Quem aqui nunca ouviu a história, o conto de Pinóquio? Nós também temos aqui a capa do livro, do conto da Pequena Sereia, que também é muito bom. Nós temos o conto da Branca de Neve, nós temos o conto do Sapo que Virou Príncipe, dentre outros contos que nós temos, a Chapeuzinho Vermelho, a Cabra Vermelha e os 7 cabritinhos. Então, os 3 porquinhos são contos, bem conhecidos e muito bons de se ler, as histórias maravilhosas. Então, dando aqui continuidade, eu trouxe para vocês aqui, os livros, com os contos, Pinóquio, olha aí que maravilha, Conto de Pinóquio. Tem aqui o Gato de Botas, olha aí que maravilha, é um conto maravilhoso. Tem a Cinderela, olha só. E tem aqui a Bela Adormecida, exatamente. São alguns contos aqui que eu trouxe, os livros para dividir aqui com vocês, fazer aqui uma leitura de um conto para vocês. Eu vou escolher aqui o que vocês adoram, que é exatamente
esse aqui que é o de Pinóquio, certo? Vamos lá ver aqui esse gênero textual. Olha só, tá aqui do livro, Pinóquio. Vamos lá. Olha só. Diz assim: certo dia, um bondoso marceneiro chamado Gepeto ganhou um pedaço de madeira mágica. Então, ele resolveu fazer uma marionete e chamá-la de Pinóquio. Quando o boneco já estava pronto, saiu correndo pela rua na mesma hora. Gepeto correu atrás dele e o trouxe de volta. Surpreso com sua marionete encantada, o marceneiro o tratava como um filho. Olha só. Okay. Desejando o melhor para Pinóquio, Gepeto decidiu que ele deveria ir à escola para aprender a ler. Maravilha! Escrever e fazer contas. Como não tinha muito dinheiro, o marceneiro vendeu o seu melhor casaco para comprar a cartilha para o boneco. Na manhã seguinte, a marionete saiu de casa levando sua cartilha debaixo do braço, em direção à escola. Olha só. No caminho, Pinóquio viu uma grande tenda de circo armada e anunciava que a incrível apresentação das marionetes estava prestes a acontecer. Pinóquio queria muito ver o espetáculo, mas como estava sem dinheiro, decidiu trocar a cartilha por um ingresso. O dono do circo gostou muito do boneco e o contratou para o seu show. Fantástico show de marionetes, olha só. Como recompensa, Pinóquio ganhou algumas moedas de ouro. Ele estava muito feliz, levando as moedas no bolso pela trilha que o levaria de volta à casa de seu pai. De repente, não mais que de repente, apareceram uma raposa e um gato e começaram a conversar com ele. Mas o boneco não sabia que eles eram dois malandros que roubavam quem passasse por aquela estrada. E com ele não foi diferente. Eles roubaram Pinóquio e saíram correndo em disparada. O boneco os perseguiu por algum tempo, mas não conseguiu alcançá-los, coitado. Pinóquio ficou com vergonha de contar a Gepeto o que havia acontecido. Afinal, depois de tudo o que o bom homem tinha feito, Pinóquio o decepcionara. O boneco não sabia como contar a verdade. Então, decidiu inventar muitas mentiras. Mas só de pensar nelas, seu nariz crescia. Olha só.
vergonha de seu nariz, Pinóquio fugiu de casa. Os dias se passaram e ele não voltou. Gepeto preocupou-se com o sumiço do filho e resolveu ir atrás dele. Desesperado, Gepeto foi procurá-lo no mar, onde acabou sendo engolido por uma baleia gigante. Depois de um tempo fora de casa, Pinóquio sentiu saudade do pai e resolveu voltar. Mas chegando lá, o boneco soube o que acontecera e correu para tentar salvar o marceneiro. No mar, ele foi engolido pela mesma baleia que engolira Gepeto. Gepeto, que no caso era o seu criador, portanto era seu pai. Ao se encontrarem, os dois abraçaram-se felizes e emocionados. Com cuidado, eles foram até a boca da baleia, que medo! E começaram a fazer cócegas na língua dela. O grande animal não resistiu e espirrou, lançando os dois de volta ao mar. Quando estavam voltando para casa, Pinóquio pediu desculpas a Gepeto e prometeu que não mentiria mais. Ok? Na manhã seguinte, Pinóquio teve uma grande surpresa. Exatamente. Olha só. Ao notar que havia se tornado um menino de verdade, daquele dia em diante, os dois viveram felizes para sempre. Olha aí que maravilha, não é? Então, a gente acabou de ver o conto de Pinóquio, exatamente. A gente viu aí que na maioria dos contos se inicia com era uma vez, certo dia, né? São as características que nós podemos identificar aí esse gênero textual conto, ou seja, uma delas, né? Que é o início. E o final é que termina em felizes para sempre, na maioria das vezes. E nesse tipo de gênero textual, né, sempre inicia com a apresentação dos personagens e da situação problema. Depois vem, né, ali o desenrolar do conflito e, por último, a solução, né, o fim ali daquela história, daquele enredo, desses contos tão envolventes e tão maravilhosos. Então, como já havia mostrado, né, conto aqui de Pinóquio, muito conhecido, da Cinderela, também muito conhecido, e do Gato de Botas. Se vocês ainda não conhecem esses contos, dá aquela pesquisada que eu garanto que vocês irão adorar. Então eu deixo aqui para vocês, certo? O meu abraço virtual, cheio de saudades. E essa atividade, ela não é para ser realizada no livro, ela é para ser realizada na folha impressa ou no caderno, ok? Essa atividade sobre o gênero textual conto, certo? Então, tchau para vocês e até a próxima aula.